Pare um instante. Respire fundo, silencie o barulho de dentro. Sem perceber, o coração humano aprende um hábito perigoso: colocar a si mesmo no centro. Tudo passa a ser medido por uma pergunta silenciosa: o que isso faz por mim? Isso é comum, mas não é inofensivo. Quando a vida gira apenas ao redor de nós, algo começa a se fechar por dentro. A alegria diminui, a paciência se desgasta. O amor se torna impaciente. E pouco a pouco, o coração perde a sensibilidade para Deus. Antes de qualquer explicação longa, antes de qualquer reflexão profunda, vamos orar. Senhor meu Deus, eu reconheço que muitas vezes meu olhar se volta demais para mim, meus planos, meus medos, minhas vontades. Perdoa-me quando reduzo o mundo ao tamanho das minhas preocupações. Arranca do meu coração esse peso de ter que ser o centro. Ensina-me a olhar para Ti novamente. Coloca meu espírito no lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. A palavra nos lembra em Salmos 145, 1-3. Eu te exaltarei, ó Deus, meu Rei, e bendirei o Teu nome para todo o sempre. Todos os dias te bendirei. Grande é o Senhor e digno de todo louvor, e a sua grandeza é insondável. Note isso. Todos os dias. Não apenas quando tudo dá certo. Não apenas quando a resposta chega rápido. Todos os dias. O louvor não é um detalhe espiritual, é sobrevivência espiritual. Quando você louva, seu coração se reposiciona. Quando você louva, sua alma lembra quem Deus é. Quando você louva, seus sentimentos param de reescrever a verdade. A Bíblia diz que a grandeza de Deus é insondável, ou seja, quanto mais você desce, mais profundo Ele é. Quanto mais você conhece, mais ainda há para conhecer. Por isso, a vida só faz sentido quando Deus volta ao centro. Quando Ele é exaltado, você para de carregar um peso que nunca foi seu. Você para de tentar ser seu próprio Salvador e começa a descansar em quem Deus é. Se essa palavra falou com você agora, escreva nos comentários. Amém. Deus no centro da minha vida. Quando a vida começa a girar só ao redor de você, algo sutil acontece. Você não se torna mais forte. Você se torna mais cansado, porque tentar ocupar o centro que pertence a Deus é um peso invisível. E esse peso cansa a alma. O louvor faz exatamente o contrário. Ele devolve a glória a quem sempre pertenceu e, ao mesmo tempo, devolve descanso ao seu coração. Antes de avançarmos, vamos orar novamente. Pai amado, eu confesso que muitas vezes tentei sustentar coisas que não eram minha responsabilidade. Tentei controlar. Tentei entender tudo. Tentei carregar sozinho. Hoje eu devolvo esse peso a Ti. Coloco o Teu nome acima das minhas circunstâncias. Ensina-me a louvar mesmo quando meus sentimentos estão confusos. Em nome de Jesus. Amém. A palavra declara em Salmos 34, 1: Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Perceba isso. Em todo o tempo. Louvar não é esperar o dia perfeito, é escolher Deus acima do barulho interno. Quando você decide louvar diariamente, algo começa a mudar. A mente clareia, o coração amolece, a fé se fortalece, a esperança reaprende a respirar. Salmos 103, 1-2 nos lembra: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O louvor protege você do esquecimento, e esquecer é uma das formas mais rápidas de voltar ao ego, ao medo e à ansiedade. Quando você louva, você se lembra: Deus já foi fiel, Deus já cuidou, Deus já sustentou, e isso muda a forma como você enfrenta o hoje. Mais do que algo pessoal, o louvor também é um testemunho. Salmo 145 diz que uma geração anuncia a outra as obras do Senhor. Ou seja,
Quando você honra Deus na vida real, alguém aprende a honrá-lo observando você. Isso é poderoso. Um coração que louva ensina sem palavras. Mostra o que realmente importa, aponta para o que é eterno. Se hoje você entende que precisa voltar a louvar, mesmo em dias comuns, escreva agora nos comentários: glória a Deus, eu escolho louvar. Existe algo que precisa ser dito com clareza. O ego não é vencido com força de vontade, ele é vencido com rendição. Você pode tentar se corrigir, pode tentar pensar positivo, pode tentar ser mais forte, mas o coração só muda quando a graça entra em ação. Antes de continuar, vamos orar mais uma vez. Espírito Santo, eu reconheço que sozinho não consigo vencer meu orgulho, meus medos e minha ansiedade. Meus olhos voltam fácil para mim mesmo, mas hoje eu peço, renova meus desejos, limpa meu coração das glórias pequenas que tentei buscar, leva minha atenção de volta para Deus, em nome de Jesus, amém. A palavra declara em Salmos 19:1, os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Tudo ao seu redor aponta para ele, o céu, o sol que nasce, o fôlego que entra e sai dos seus pulmões. A criação inteira é um convite diário à adoração. Mesmo assim, o coração humano insiste em voltar para si. Por isso, o louvor precisa ser uma escolha diária, uma decisão consciente. Quando você louva antes de reclamar, algo muda. Quando você agradece antes de entender, algo se alinha. Quando você honra Deus antes de analisar seus limites, a ansiedade perde força. A Bíblia nos lembra em Salmos 145:7. Eles celebrarão a memória da tua grande bondade e cantarão a tua justiça. Celebrar não é negar a dor. É declarar que Deus continua sendo bom mesmo no meio dela. E quando o medo tenta dominar sua mente, o louvor cria espaço para a paz. Porque o foco muda, o centro muda, a narrativa muda. Você para de ser o personagem principal e Deus volta a ocupar o trono. E quando Ele está no centro, sua vida não fica menor, ela fica maior. Não porque os problemas somem, mas porque Deus volta a ser maior do que eles. Se hoje você entende que precisa vencer o ego e a ansiedade, colocando Deus no centro, escreva nos comentários: Deus é maior que tudo. Existe um poder silencioso no louvor constante. Ele não transforma apenas você, ele alcança quem está ao seu redor. Talvez você não perceba, mas quando escolhe honrar a Deus em dias comuns, sua fé começa a falar mais alto do que suas palavras. Antes de avançarmos, vamos orar mais uma vez. Pai amado, que minha fé não seja apenas discurso, que minha adoração seja visível na maneira como vivo. Ensina-me a te honrar nas decisões pequenas, nas conversas simples, nos dias em que ninguém está olhando. Que minha vida aponte para ti. Em nome de Jesus, amém. A palavra declara em Salmos 145:4: uma geração louvará as tuas obras a outra geração e anunciará os teus feitos poderosos. Isso revela algo profundo. O louvor é geracional. Quando você escolhe adorar mesmo cansado, alguém aprende observando. Quando você agradece mesmo sem resposta imediata, alguém é impactado. Quando você mantém sua fé viva no meio da pressão, um legado está sendo construído. Às vezes, você pensa que ninguém vê, mas veem, filhos veem, família vê, pessoas ao redor percebem. Louvor vivido ensina mais do que 1000 sermões. E existe outra verdade poderosa. O louvor protege o coração contra a amargura. Quando você deixa de agradecer, o coração endurece. Quando deixa de louvar, a esperança enfraquece. Por isso, Davi declarou em Salmos 34:1: bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará continuamente na minha boca. Não é sobre emoção,
é sobre decisão. Louvar em todo o tempo não significa ignorar a dor. Significa não permitir que a dor roube o lugar de Deus. E quando você louva, algo acontece dentro de você. A fé se fortalece, a visão se ajusta, o espírito se firma. O louvor te lembra quem Deus é e também te lembra quem você é nele. Você não vive sozinho, você não caminha sem direção. Você não sustenta tudo com suas próprias forças. Deus continua sendo fiel, presente, atento. E quando sua vida se torna um louvor constante, ela se transforma em testemunho vivo. Se você deseja que sua vida glorifique a Deus todos os dias, escreva nos comentários: minha vida louva ao Senhor. Talvez você tenha começado esta oração cansado, talvez distraído, talvez carregando mais peso do que palavras. Mas existe algo que acontece quando o louvor volta ao centro. O coração encontra descanso. Louvar não muda apenas o ambiente, muda a posição da alma. Antes de encerrar, vamos orar uma última vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, hoje eu decido tirar o peso que nunca foi meu. Decido devolver a Ti a glória, o controle e o centro da minha vida. Eu reconheço que quando tento viver focado em mim, me canso, me frustro e me perco. Mas quando coloco o Senhor no lugar certo, minha alma respira novamente. A Tua palavra declara em Salmos 16:11, na Tua presença a plenitude de alegria. E é nesse lugar que eu escolho permanecer. Ensina-me a viver com um coração que Te honra antes de reclamar, que agradece antes de entender, que confia antes de ver. Quando meus pensamentos tentarem me puxar para o medo, lembra-me da Tua fidelidade. Quando minhas emoções oscilarem, firma-me na Tua verdade. Quando o dia for pesado, que o louvor seja meu abrigo. Eu entrego minhas preocupações, meus planos, meu futuro e tudo o que ainda não compreendo. Como diz Provérbios 3:5-6, confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele endireitará os teus caminhos. Eu confio, eu descanso, eu louvo. Jesus, obrigado por ser minha justiça quando falho, minha força quando me sinto fraco, minha paz quando tudo parece incerto. Que minha vida conte a Tua história, que minhas escolhas reflitam a Tua luz, que meu coração permaneça sensível à Tua voz. Eu não quero apenas falar de Ti, eu quero viver para Ti. Recebe meu louvor, recebe minha gratidão, recebe minha entrega. Em nome de Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que sustenta, aquele que nunca falha. Amém. Se você decide viver colocando Deus no centro todos os dias, escreva agora nos comentários: Deus é o centro da minha vida. Se esta oração ressoou em sua alma e acendeu uma chama de esperança em seu coração, convidamos você a dar o próximo passo em sua jornada de fé. Inscreva-se em nosso canal para receber mais mensagens inspiradoras. Curta este vídeo para que ele alcance ainda mais corações sedentos e deixe seu comentário, compartilhando suas percepções, testemunhos ou pedidos de oração. Sua interação fortalece nossa comunidade e nos permite orar uns pelos outros. Não pare por aqui. Explore outros vídeos do canal e aprofunde-se em momentos de oração, reflexão e crescimento espiritual. Cada mensagem é cuidadosamente preparada para ser um farol em seu caminho, uma oportunidade de se conectar mais profundamente com a palavra e a presença de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.